No dia 20 de janeiro de 2017, foi empossado, ou seja, tomou posse para dirigir a nação americana o presidente Donald. Segundo ele estará ajudando, beneficiando a nação de Israel. É o que ele tem falado nas entrevistas, nas reportagens, é o que os noticiários têm noticiado. Ele diz que vai tirar a capital de Tel Aviv e vai trazer para Jerusalém, para Yerushalayim. Se realmente ele fizer isso, ele estará colocando a nação americana e o seu governo no caminho da bênção, no caminho de uma grande ajuda espiritual. No livro de Gênesis está escrito que quem abençoar a nação de Israel seria também automaticamente abençoado. Se o presidente Donald realmente cumprir a sua promessa e começar a beneficiar, favorecer, ajudar a nação de Israel, com certeza a probabilidade de um avanço, de uma conquista, de uma prosperidade histórica no seu governo em relação à nação americana é muito grande, ela é gigantesca. Mas quem é que faz essa promessa no livro de Gênesis, no capítulo 12? Trata-se de um ser espiritual muito poderoso, conhecido de modo trivial como o Senhor dos Exércitos, conhecido por aqueles que têm um conhecimento mais profundo como Yahu Sabaoth. É um ser poderosíssimo. Ele aparece na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, demonstrando o seu poder e protegendo a nação de Israel. Do outro lado, tem um outro ser poderoso, conhecido como Diabo, e por aqueles que têm um pouco mais de conhecimento bíblico, como Samael ou Ariel. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos esses dois seres, Yahu Sabaoth e Samael, medindo forças, quem é que pode mais. Isso fica bem claro quando Davi enfrenta Golias. Junto com Davi estava Yahu Sabaoth, do outro lado com o gigante estava Samael. Durante todo o Primeiro Testamento, eles vêm medindo forças. E Yahu Sabaoth tem um comprometimento especial com a nação de Israel. Então esse ser chamado Yahu Sabaoth protege Israel. Ele beneficia Israel. Ele cuida de Israel. E ele fala em Gênesis 12. Quem ajudar Israel terá a minha ajuda, terá o meu favorecimento. Então, se o presidente Donald dos Estados Unidos, que tomou posse agora em 20 de janeiro de 2017, realmente favorecer Israel, ele estará contando com essa ajuda extraterrestre, com esta ajuda espiritual desse ser chamado Yahu Sabaoth. Yahu Sabaoth é um ser muito poderoso e ele tem um comprometimento com a nação de Israel. Então, ele automaticamente estará ajudando a nação de Israel através da instrumentalidade do presidente Donald. Se você estudar um pouco a história da nação de Israel, eles começaram a ser varridos do mapa mundial por volta da década de 60 e no ano 135, por volta do ano 185, eles foram literalmente varridos do mapa mundial através do imperador romano Adriano. Mas havia uma promessa feita por Yahu Sabaoth em Amós capítulo 9, de que eles voltariam para sua terra e jamais seriam arrancados de lá novamente. Isso aconteceu em 1947-48, quando a Organização das Nações Unidas decidiram criar novamente o Estado de Israel. Na época, quem presidia a ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Graças Aranha, que deu inclusive o voto de Minerva. Lembra de Gênesis 12? Quem abençoar Israel também será abençoado. Este brasileiro deu a assinatura da ONU, criando o Estado novamente de Israel, e o Brasil tem sido abençoado de lá para cá. Ainda que muita corrupção, ainda que muita maldade no nosso país, mas existe essa bênção garantida em Gênesis 12 através de Yahu Sabaoth. Muito bem, eles voltaram para suas terras, o Estado de Israel foram criados novamente,
e eles vêm enfrentando lutas, batalhas, mas como eu disse, eles contam com essa ajuda espiritual de Yahweh Sabaoth. Em 73, 11 nações árabes avançaram para tentar expulsá-los de suas terras novamente. Não conseguiram. O presidente Ben Core disse assim, que ele viu aeronaves e viu anjos lutando a favor de Israel, ou seja, protegendo Israel. Então a nação de Israel é uma nação protegida no âmbito espiritual. Esse ser poderosíssimo chamado Yahweh Sabaoth, ele protege Israel. E também ele diz que passa a proteger, abençoar, a ajudar aqueles que favorecem Israel. Se o presidente Donald, que tomou posse agora em 20 de janeiro de 2017, realmente cumprir as suas promessas em relação a essa nação, ele estará atraindo bênçãos a favor do seu governo, a favor da sua nação, e estará contando com essa ajuda espiritual, essa ajuda poderosíssima vinda desse ser chamado Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, explicando um pouco mais de modo profundo, né? Já que esta mensagem, esse vídeo é direcionado aos domésticos na fé, principalmente aqueles que estão servindo a Yahushua e fazem parte da igreja de Yahushua aqui na cidade de Bebedouro, mas também poderá ser compreendido por você que tem um certo conhecimento bíblico e de história internacional. Yahweh Sabaoth é um ser, como eu já disse, muito poderoso, e ele se compromete em abençoar quem abençoar a nação de Israel, e eu já disse que o presidente dos Estados Unidos diz que vai abençoar Israel. Se ele fizer isso, ele estará colocando os americanos no caminho de uma bênção, de uma conquista e de uma prosperidade histórica, ímpar e singular. Tá certo? Então fica aqui este vídeo mostrando que a nação de Israel conta com essa proteção de Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, e tem mais. Se você ajudar Israel, você também passa a contar com esse favor desse ser espiritual, desse ser extraordinário chamado Yahweh Sabaoth, ou conhecido de modo trivial como o Senhor dos Exércitos. Tá certo? Nós temos visto jornalistas, temos visto muitas matérias falando sobre o Estado palestino, mas tome cuidado, essa nação tem uma proteção espiritual. E Amós capítulo 9 diz que não existe poder térreo, não existe poder bélico, não existe poder político capaz de arrancá-los de sua terra onde eles estão. Tá bom? Por quê? Porque a promessa está em Amós 9, que eles seriam plantados lá e jamais seriam arrancados de lá. E as nações que lutam contra Israel, tá certo? Eles atraem para si maldições extraordinárias, grandes maldições, porque esse ser chamado Yahweh Sabaoth, ou então Senhor dos Exércitos, ele luta contra as nações que pelejam contra Israel. Mas se você é a favor de Israel, que nem o presidente Donald, você então passa a ser abençoado e atrair bênçãos para aqueles que fazem parte do seu contexto. Lembrando mais uma vez que de um lado está Samael, Ariel, ou conhecido por aí de modo mais trivial como Satanás, de outro lado está Yahweh Sabaoth, conhecido como o Senhor dos Exércitos. Os dois seres têm muito poder, mas Yahweh Sabaoth tem demonstrado do Gênesis ao Apocalipse que conta com um poder extraordinário também. E ele diz assim: quem abençoar Israel, eu abençoarei. Então, parabéns ao presidente dos Estados Unidos, presidente Donald, que fez a escolha certa, ficar do lado de Israel, de Al-Shalaim, porque fazendo assim ele estará no caminho da bênção e estará trazendo bênçãos para a sua nação. Quem abençoar Israel também será abençoado. Gênesis capítulo de número 12. Obrigado, gente. Eu sou o bispo Donizete Pedro, um dos bispos da igreja de Yahushua na cidade de Bebedouro. Obrigado.